Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Rainbow Soluções. E, como sempre, trazemos aqui assuntos relacionados à educação corporativa, liderança e desenvolvimento humano. E hoje eu estou com alguém muito especial aqui para falar sobre temas que vão agregar aí o seu dia a dia. Eu estou com um especialista em educação e desenvolvimento de pessoas, Tom Santos. Tom, meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso querido podcast. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado a você que nesse momento nos acompanha aqui nesse podcast. Agradeço esse convite. Acho que essa questão, né, esse tema de educação corporativa, desenvolvimento humano, é um tema de todos nós, é um grande desafio das organizações e vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso e como que a gente pode unir toda essa rede em prol para que esse processo evolua e cada vez mais atenda o nosso principal cliente, que é o colaborador dentro das organizações. Muito obrigada de verdade. E olha, para você que está aí antenado aqui no nosso canal, hoje a gente vai trazer um pouco sobre os desafios da educação corporativa, como é que a gente consegue criar uma jornada aí que seja mais assertiva e trazendo resultados para a nossa organização. Então eu vou convidar aqui o Wellington para falar um pouquinho para a gente, contar um pouco da experiência dele com relação, né, nos dias que a gente está aqui hoje, pós-pandemia, essa mudança toda do online, do EAD, do presencial, como é que a gente tem estruturado, né, todo o processo de treinamento e desenvolvimento e quais são os desafios que a gente tem dentro da área de educação corporativa. Você trouxe um ponto super importante, né, que é a questão da pandemia. Esse contexto de pandemia que nós vivemos, ele trouxe uma aceleração desse processo e a necessidade de cada vez mais a gente acertar em uma estratégia de educação corporativa que possa acelerar os nossos negócios e dar todo o suporte para que a gente consiga atender a demanda que é desenvolver colaboradores dentro das organizações. Quando a gente olha para grandes desafios dentro dessas organizações, no assunto educação, não é algo novo, né? A pandemia ela acelerou essa preocupação. Mas é algo que as organizações elas já vêm lidando há muito tempo. Primeiro que educação, assim como quando a gente vai para a educação de base, a educação já não é um tema visto com tanta prioridade, né? Que é a nossa luta constante de cada vez mais lutar por uma educação de qualidade, que forme cidadãos cada vez, né, mais preparados e capacitados para lidar com a demanda social. Quando a gente olha para dentro das empresas, a realidade é a mesma. As organizações vieram de um grande período em que a educação sempre não foi priorizada, né? Sempre ficou para trás. Então a gente sempre pensou em cada vez mais lucros, mas a mão de obra, de fato, o colaborador, ele sempre ficou em segundo plano, porque era muito mais fácil o quê? Se eu tenho uma equipe que não entrega, se eu tenho uma equipe que não performa, se eu tenho um colaborador que não atinge determinada meta, a gente faz o quê? Né? Quando a gente olha no passado, a gente troca. Então a gente tem muita peça de troca. Com o passar dos anos, as empresas começaram a perceber que não é bem assim. Para você ter reposição de pessoas, o teu esforço, o teu custo, ele é elevado e muito, né? E o outro ponto que hoje a gente vê cada vez mais uma necessidade de uma conexão entre o colaborador com a sua marca, com suas crenças e valores dentro da empresa. Então, trocar pessoas não é mais algo tão simples e é um desafio também do processo quando você vai para um processo de atração e seleção, né? Então, a educação ficou mais evidente como uma necessidade emergente de ser vista com mais carinho dentro das organizações. Eu não sei se você também tem essa percepção, né? Sim, super. Acho até que na sua fala, quando você traz, né, da questão da troca do colaborador, é uma maneira mais eficaz, né? Eu não vou identifico aquilo que ele está trazendo de dificuldade ou que ele teve, né, alguma questão com a pessoa que estava ensinando aquela atividade para ele. A gente nunca para pensar nisso. Nós entramos num sistema e isso vai né, nessa roda e ela vai girando. Então, a gente não para olhar detalhes, como é que foi o processo de aprendizagem daquele colaborador, né? O que você falou, ele não está dando o resultado que eu quero, eu vou lá e troco essa peça. Sim. E eu acho que
a luz, ela só se acendeu no momento em que, assim, peraí, eu troco, mas chega um determinado momento em que eu troco, mas o problema continua. Em que eu troco o colaborador, eu mexo as peças do tabuleiro, mas eu continuo enfrentando a mesma demanda, o mesmo contexto crítico e a mesma falta de sucesso naqueles objetivos que eu traço. Uhum. E aí, a maior dificuldade vem também que quando eu tento mexer, trocar essas peças, eu já não encontro peças no mercado, eu já não encontro mais essa troca de colaborador. E de repente a gente vem com um contexto de falar assim, tá, mas cada vez que você troca, porque é como um novo integrante numa casa, né, Regiane? Exatamente. É um novo integrante numa casa. Até esse novo integrante entender a dinâmica familiar, entender como esse processo dentro daquela família funciona, leva-se um tempo. Quando você, né, quando recebe, ou seja, né, um namorado, uma namorada, ou quando você se casa, até você entender esse processo leva-se um tempo. E assim acontece nas organizações. Então aí acende essa luz de falar, peraí, precisamos mudar esse processo e precisamos olhar com mais carinho para a educação corporativa. Inclusive, eu acho, aí complementando, da própria visão da área de treinamento nesse contexto, né? Porque até então, pela sua fala, entende-se que eu pego um colaborador que já está nesse sistema, vou dizer assim, né? Então, eu pego um colaborador que ele está desempenhando bem a atividade e eu falo assim, então você vai treinar o Wellington aqui porque ele tem essa capacidade de rendimento, ou é um expert em determinado assunto, e aí aquele cara daquele formato é o cara que vai aplicar o treinamento. Exato, exato. E aí, tá gostando do nosso conteúdo? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Ah, e breve temos mais vídeos.